pessoal, tudo bem? Bom, fiz mais um vídeo aqui de orientação para vocês fazerem a atividade agora de maio, tá? Porque para a explicação dos conteúdos que tem aqui, eu disponibilizei lá no Classroom os vídeos que até eu fiz o ano passado e também que vão servir para vocês como explicação, porque eu estou pedindo para essa atividade. Assista aqueles vídeos. Esse vai ser um vídeo só para orientação do que para fazer atividade, porque os outros vídeos vão servir para vocês se embasarem e conseguirem resolver, ok? Beleza. Então, a nossa atividade de maio, atividade mensal, a data de entrega preferencialmente dia 28/5. Pessoal, muitos de vocês entregam depois. O prazo ele vai ser cobrado também como um peso para sua nota. Então, conforme eu expliquei as atividades do primeiro bimestre, o prazo também terá como nota. Então, esse bimestre vocês terão duas atividades, maio e junho. Então, nesse caso, maio e junho, a atividade de maio, a data de entrega dela é dia 28. Passou desse prazo, terão uma nota diferente. Então, entregam a atividade dentro do prazo para vocês não perderem aí notas à toa, tá bom? Sei que é difícil, mas é uma atividade para o mês todo, então você já tem outras atividades lá também, tá bem? Bom, são 12 aulas, né? Como está escrito aqui. Os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, a gente vai trabalhar a lei do seno e do cosseno, né? Que eu vou bater mais em cima desses daí, e congruência e semelhança de triângulos. A atividade vai valer de 0 a 10, tá? Verificando o prazo de entrega e desenvolvimento da resolução dos exercícios. Então, pessoal, não adianta só você entregar a atividade. Você tem que fazer bem feita. E que foi o que aconteceu que não estava bem feita no bimestre passado. Muitos de vocês marcaram X na questão aonde não deveria marcar X. Fizeram as atividades de qualquer jeito. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu estou avaliando tudo. Bom? Desde o prazo de entrega até a qualidade da sua atividade. Então não faça de qualquer jeito. Deixe as contas, pessoal, na atividade, no caderno. Tire foto das contas. Tem gente que só coloca a resposta. Isso. A correção é muito ruim. Não consigo corrigir direito a sua atividade. Se você errou, como que eu vou saber no que você errou? Qual o cálculo que você fez para você ter errado? Ou, se está copiando da internet, gente, tem pesquisa. É tão fácil pesquisar. Faça uma atividade com qualidade. Deixa as contas. Pelo amor de Deus, a resolução precisa estar na atividade. Aqui tem algumas orientações. Então, vamos lá. Na primeira, nós vamos falar de congruência de triângulos. Como que um triângulo é congruente ao outro? Dois triângulos são congruentes se possível estabelecer uma correspondência entre os vértices de um e os outros do outro, de modo que os lados e os ângulos correspondentes sejam, respectivamente, congruentes. Então, um triângulo, eu tenho esse símbolozinho aqui, esse símbolo, esse aqui, é um sinal de igual com um sinal til, né, em cima desse sinal de igual. Isso chama-se congruência. Esse sinal é de congruência. Então, quando um triângulo vai ser congruente? Quando essa medida, né, for igual, congruente a essa. O que quer dizer congruente? Quer dizer que são iguais. São os lados ou os ângulos iguais. Tá? Congruência é igual. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então tem mesma medida. Congruência tem mesmas medidas. Este ângulo A é o mesmo deste ângulo aqui. Este ângulo B é o mesmo que esse ângulo aqui. Esse ângulo C tem a mesma medida que este ângulo. Então esse meu triângulo aqui ele é congruente.
E os critérios de congruência? Tem alguns critérios de congruência também que a gente pode utilizar. A definição de congruência existe a congruência dos 6 elementos, enquanto os critérios de congruência nos permitem concluir que os dois triângulos congruentes, a partir da congruência de 3 elementos convenientes, temos 4 critérios de congruência de triângulos. São eles. Eu chamo-se o primeiro critério LLL, ou lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes quando possuem os 3 lados respectivamente congruentes, ou seja, de mesma medida. Então não precisa ter ângulos iguais, mas tem as medidas dos lados iguais. Se dois triângulos têm medidas de lados iguais, então eles são congruentes. Critério lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes quando possuem 2 lados e o ângulo entre eles, respectivamente, congruentes. Então, o que quer dizer? Eu tenho 2 lados do triângulo. E desses 2 lados, forma-se um ângulo entre esses 2 lados. Então, se esse ângulo for de mesma medida do que o outro triângulo, então esses triângulos também são congruentes. Então eu chamo lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes quando eles têm 2 lados iguais e formando entre esses 2 lados um ângulo também congruente. Terceiro critério, ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos são congruentes quando possuem 2 ângulos e o lado entre eles, respectivamente, congruentes. Então, aqui, ó, eu tenho 2 ângulos. 2 triângulos vão ser congruentes quando tenho 2 ângulos iguais, de medidas iguais, e o lado correspondente, né, entre eles, o lado do triângulo entre eles, também forem iguais. Então, também é um critério de congruência, tá? Então, eu posso dizer que esse triângulo é congruente a esse daqui. Critérios lado, ângulo, ângulo. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado e o ângulo oposto a este lado, respectivamente, congruente. Então, eu tenho lado, ângulo, ângulo oposto. Então, nós temos aqui, ó, vocês podem observar, esse triângulo é congruente a esse quando eu possui um lado, ó, eu possuo um lado e um ângulo e o outro ângulo oposto a este lado. Então, eles são congruentes também. Tem mesma medida. Observações. O critério lado, lado, ângulo, né, não assegura congruência. Na figura, os triângulos ABC e a linha BC não são congruentes, pois de A até C é diferente de A' até C. Então, não são congruentes. De B a C, lado comum, né? Lado comum. De o ângulo C, ângulo comum também. Só que de A até B é congruente a B, raio. B. Se 2 triângulos retângulos possuem hipotenusa congruentes e um dos catetos congruentes, então eles são congruentes. Então, só tenho 2 triângulos. Ele possui hipotenusa iguais e catetos, e um dos catetos também, então também eles são congruentes. A semelhança também tem seus critérios. Aqui nós estamos falando de critérios de congruência. Vamos ver o de semelhança de triângulos. 2 triângulos são semelhantes, C e somente C,
possui os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, ó, possui os três ângulos ordenadamente congruentes, né? Dois triângulos com os três ângulos de mesma medida e os lados proporcionais. Então, um é proporcional ao outro. A semelhança entre triângulos ABC e o PQR, que são esses daqui, será simbolicamente indicada assim. O triângulo ABC é semelhante, esse sinalzinho aqui eu chamo ele de semelhante, ao triângulo PQR. O que quer dizer? O meu ângulo A é congruente a P, o meu ângulo B é congruente a Q e o meu ângulo C é congruente a R. A medida de A a B é proporcional à medida PQ e a medida BC é proporcional à medida QR e a medida C é proporcional à medida PR, que é igual a 1K. O número K é denominado razão de semelhança de 12 triângulos. Se K é igual a 1, então os triângulos são congruentes. Então, se esse K aqui é igual a 1, eu tenho meus triângulos congruentes. E aqui nós temos uma observação e nós temos alguns critérios. Os critérios de semelhança permitem concluir que dois triângulos são semelhantes a partir de duas ou três condições apenas. Então, tenho duas ou três condições apenas. Então, vamos lá. Primeiro critério, ângulo, ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Então, ângulo, ângulo. Então, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então, por exemplo, A é congruente a P e B é congruente a Q. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Critério, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem lados correspondentes, ordenadamente proporcionais, se possui dois lados proporcionais e se o ângulo compreendido entre esses lados for congruente, então triângulos são semelhantes. Então, se são proporcionais esses lados, o ângulo formado por esses dois lados, que é B e Q, então eles são semelhantes também. Critério, lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes ordenadamente proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, se todos os lados são proporcionais, então eles são semelhantes. Observação. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre dois elementos lineares correspondentes quaisquer também é K. Exemplo. Se a razão de semelhança de dois triângulos é 2, então a razão entre as medianas correspondente é 2. A razão entre as alturas correspondente é 2 também, e etc. Vamos para a lei do seno. A lei do seno e a lei do cosseno, ela é utilizada para triângulos quaisquer. Nós vimos lá anteriormente seno, cosseno e tangente daquelas relações em triângulos retângulos, certo? As razões trigonométricas, elas foram feitas para triângulos retângulos, que a gente consegue calcular o lado, calcular o ângulo, através daquelas fórmulas, certo? Daquelas razões trigonométricas. Beleza, mas e agora para triângulos quaisquer? Como que eu posso fazer? Como que eu posso calcular um lado de um triângulo ou a medida de um ângulo através de triângulos quaisquer? Porque não tem um triângulo retângulo. Não sei quem que é hipotenusa, não sei quem é cateto oposto. Mas eu consigo calcular em triângulos quaisquer, porque em triângulos quaisquer você pode ter qualquer medida de ângulo, qualquer medida de lado. Então, fica meio difícil você utilizar as razões trigonométricas, porque elas utilizam bastante os ângulos notáveis. Não quer dizer que aqui não vai utilizar, mas lá utilizam bastante mais eles. E aqui, para triângulo qualquer, eu consigo calcular triângulos quaisquer através desses ângulos aqui. Então, nós temos
que a lei do seno ela fala o seguinte: a razão entre a medida do lado do triângulo e o seno do seu ângulo oposto é constante e igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, se eu tenho uma circunferência, tá? E eu tenho um triângulo circunscrito. Circunscrito quer dizer que o triângulo está dentro desta minha circunferência. Então, eu tenho que as medidas de um lado dividido pelo seno do ângulo é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência, tá? Então, eu posso calcular o seguinte: a medida A, esse lado aqui, da lei do seno, então o que eu tenho? Eu tenho um triângulo. Eu tenho esta medida A, deste lado. Como que eu sei? A, eu vou dividir pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, por exemplo, se essa tem uma medida aqui, o ângulo oposto a este lado, eu vou dividir pelo seno dele. Se eu tenho esta medida aqui, eu vou dividir pelo seno oposto deste ângulo aqui. E se eu tenho esta medida aqui, eu vou dividir ela pelo seno do ângulo oposto a esta medida aqui. Então, pode ser que os lados desses triângulos, pode ser que não vem A, não vem B e não vem C. Mas você sabe, você tem que ter em mente que um lado do triângulo eu vou dividir pelo seno do ângulo oposto a este lado. Isso é igual a um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. E tudo isso, essas três igualdades aqui, ela é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência, porque tem exercício que vai utilizar a circunferência. Vamos ver esse exercício resolvido. Eu tenho um lado, né? O lado do triângulo é 7, e eu tenho meu ângulo 30. Qual é o raio desta circunferência? Então, eu posso utilizar pela lei do seno. Esta é igual a essa. Você pode utilizar um delas. Você não precisa utilizar todas elas, porque você não tem os três lados. Mas qualquer uma dessas daqui é igual a 2R. Por exemplo, A dividido pelo seno de A é igual a 2R. B dividido pelo seno de B é igual a 2R. C dividido pelo seno de C é igual a 2R. A dividido pelo seno de A é igual a B dividido pelo seno de B. Então, são iguais. Todos são iguais. Então, eu posso utilizar o quê? 7 dividido este ângulo 30 graus, um está oposto ao lado do triângulo 7. Então, eu vou pegar 7 dividido pelo seno de 30 é igual a 2 vezes o raio, que é o raio que eu estou procurando. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pela lei do seno, 7 dividido pelo seno de 30 é igual a 2 vezes o raio. Então, 7 dividido seno de 30 é 1 sobre 2, igual a 2 vezes o raio. Então, o raio vai ser igual a 7. Se eu multiplicar em cruzada aqui, né, eu vou utilizar ali eu vou pegar 7 igual 2 vezes o raio vezes 1 sobre 2. 2 vezes o raio dividido por 2, eu corto 2, sobra R. Então, R igual a 7. Agora aqui, ó. Num triângulo ABC, eu tenho o meu ângulo A é 75, o meu ângulo C é 60 e o meu ângulo B é 45. Calcule a medida de A até C. Então, ele quer essa aqui, ó, X. Essa aqui é X. Essa medida aqui é X. Então, eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho que X, AC, né? Dividido pelo seno de 45, porque não está oposto ao ângulo, vou utilizar a lei do seno, ó. Este lado está oposto a este ângulo. Então, x dividido pelo seno de 45 é igual a raiz de 6. Eu vou pegar o que eu tenho de valor, né? Raiz de 6 dividido pelo seno de 60, porque é o meu ângulo oposto a este lado.
Então, eu tenho aqui AX dividido pelo seno de 45, ou de AC, né? Que ele colocou, é igual a raiz de 6 dividido pelo seno de 60. Ah, professor, mas eu tenho que colocar os 3? Não, não precisa colocar os 3. Porque você pode pegar os dois só. Um dos dois, tá? Sempre. Nesse caso, então, eu tenho que AC é igual seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual raiz de 6 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aqui esses dois eu posso cortar, vou multiplicar cruzado, no final vai dar AC, o valor de x é igual a 2, tá? Mesma coisa aqui pela lei do seno. Seja o triângulo ABC da figura determinar a medida AB, ó, x, sabendo que de A a C é 15 raiz de 2. Então, eu tenho o que aqui, pessoal? De A até B é x. Então, eu tenho x dividido por seno de 30, porque o ângulo oposto a ele. Isso é igual a AC, que é 15 raiz de 2, né? Dividido pelo seno de 45, porque é o ângulo oposto a ele. Então, eu posso cortar aqui os 2 e 2, vou multiplicar cruzado, vai me dar que AB é igual a 15. E eu tenho a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, ela utiliza outros tipos de forma, que é o seguinte. Eu tenho dois lados e um ângulo, certo? Dois lados e este ângulo aí. O lado que eu estou procurando elevado ao quadrado é igual aos outros dois lados também elevado ao quadrado, né? Ó, também elevado ao quadrado. Somo eles dois, menos duas vezes esses outros dois lados que eu não estou procurando, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou procurando. Então, vamos para o exemplo. Determinar a medida BC. Então, aqui é x, não é, pessoal? Ó, aqui é x. Vou considerar como a ao quadrado. B, mas então vai ser o seguinte, x ao quadrado, né, é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes, esse menos duas vezes é da fórmula. Um lado 3 vezes o outro lado 4, porque são os meus lados do triângulo, vezes o cosseno do ângulo oposto a x. O ângulo oposto a x não é 60? Não está oposto? Então, cosseno de 60. Então, resolvendo, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 3 vezes 4 dá 24. Cosseno de 60 é meio. Pessoal, muita gente se confunde que aqui eles fazem o seguinte, 9 dá 16 dá 25, menos 24 é 1. Mas não, sempre resolve a multiplicação primeiro. Nunca resolve a subtração. Resolve a multiplicação primeiro para depois resolver a subtração. 16 mais 9 é 25, beleza. Menos 24 vezes 1 dá 24, dividido por 2 dá 12. 25 menos 12 é 13. Só que o x aqui, ou BC, está elevado ao quadrado. Já expliquei para vocês que eu estou procurando o x, não o x ao quadrado. Então, para tirar esse quadrado daqui, eu jogo ele para o outro lado. Mas, professor, ele vai ao quadrado? Não, ele não vai ao quadrado. Ele vai em forma de raiz. Então, vai ficar que x é igual a raiz de 13. Então, esse lado aqui é raiz de 13. Então, presta bastante atenção nesse aqui, ó, na lei do cosseno, porque muita gente erra. Faz a subtração aqui, mas primeiro tem que fazer a multiplicação, tá? Coloquei os arcos notáveis para vocês lembrarem de novo. E aí vem os exercícios propostos. E aqui eu mesclei entre lei do seno e do cosseno. E é isso, tá? Resolva então as questões. São 8 questões, tá? A primeira, você vai determinar o lado x, tá? Ó, este lado, utilizando, né, a lei do seno. Por quê? Olha só. O lado oposto, 10 raiz de 2 dividido pelo seno de 30 é igual a x, que é o outro lado, dividido pelo seu ângulo oposto.
que é 45, dividido pelo seno de 45. E aí você acha o valor de seno de 30 e seno de 45 e vai multiplicar cruzado. E achar quem que é x. Nesse caso, no número 2, ele pediu, né, o raio da circunferência, que vai ser do mesmo jeito deste exemplo aqui, ó. Mas são os valores diferentes. Mas o cálculo vocês vão fazer o mesmo. O que quer dizer? Que este lado aqui, 20, que é o lado do triângulo, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, é igual a 2 vezes o raio. Então, quem que é? Você vai fazer 20 dividido pelo seno de 60 igual a 2 vezes o raio. Acha quem que é o seno de 60 e acha o valor de R. Multiplica cruzado e acha o valor de R. Na questão 3, ó, vocês podem perceber que só tem 2 questões de marca X. As outras têm que fazer todas. Então, eu quero todas as contas nesses exercícios. Eu não quero só a resposta. Observadores dos pontos A, B, localizam-se um incêndio na floresta lá em F. Determinar a distância BF. Então, sabendo que de A a B é 15. Pessoal, tem uma questão, tem questões aqui que vocês vão observar o seguinte. Dentro do meu triângulo retângulo, dentro do meu triângulo qualquer, os ângulos internos, a soma desses 3 ângulos, desse, tem que dar 180 graus. Tá bem? A soma dos 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero de B a F, então é x. Então, x dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto a ele? 45. Então, x dividido pelo seno de 45 é igual a... Ele quer a medida BF. Mas ele disse que de A até B mede 15. Então, aqui mede 15. Quem que é o ângulo oposto à medida AB? É F. É essa aqui, ó. Só que eu não tenho esta medida. Então, o que eu vou fazer? Não vai colocar aqui 15 dividido pelo seno de 105. Não é isso, não pode. Então, o que eu vou fazer aqui? 105 mais 45 dá 150 graus, correto? Lembra que eu acabei de falar? Pega esse, mais esse, tem que dar 180. Se eu já tenho 150, quanto falta para chegar no 180? 30 graus. Então, este ângulo aqui, ó, é o de 30 graus. Porque esse, mais esse, tem que dar 180. Então, 15 dividido pelo seno de 30 graus, que é o ângulo aqui oposto a este lado. Ok? Beleza. Aqui também, calcular a medida do ângulo do oposto ao ângulo de 60 graus, que é o valor de x. Nesse daqui, vocês podem utilizar a lei do cosseno, né? Este lado ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes a vezes 3 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é 60. Ah, professor, mas como que eu vou saber utilizar a lei do seno ou a lei do cosseno? Você vai perceber que na lei do seno, sempre ele vai dar um jeito de te dar 2 ângulos, tá bom? Ó, sempre ele vai te dar 2 ângulos aqui, ó. E na lei do cosseno, ele vai te dar um ângulo só. Para descobrir os outros 2 aqui, eu não tenho como descobrir os outros 2. Porque eu não sei a medida desse e a medida desse. Então, para fazer a soma, para dar 180, não tem como. Aqui tem como. Porque eu tenho 2, só que o que falta é só 1. Então, o que me sobrar, para chegar no 180, eu sei. Mas aqui eu não sei. Eu não posso colocar que aqui é 60 graus e aqui é 40 e 40, né? Vai dar 120 mais 40, 120 mais 60, né? Vai dar 180. Então, eu não posso falar que é isso. Então, eu vou fazer pela lei do cosseno. Então, a lei do cosseno é quando você tem dois lados, e que é você procurar o outro lado do triângulo, e você tem um ângulo só.
Então, eu vou fazer x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes, que é da fórmula, vezes o 3 vezes o 6, que são os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, cosseno de 60. E aí você resolve os valores. Lembrando, pessoal, não se faz subtração aqui. Multiplica primeiro para depois você fazer a subtração, tá? Aqui ele está pedindo o cosseno do maior ângulo TE. Então, o que eu vou fazer? O seguinte, eu tenho os três lados. Eu quero o cosseno de x. Eu vou utilizar pela fórmula da lei do cosseno. Então, você vai fazer o seguinte. O lado maior, né? O lado maior. Quem que é o cosseno de x? O cosseno é sempre... O valor de A é sempre o valor que eu estou procurando do maior ângulo. Então, vou fazer o seguinte. 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou do outro lado da igualdade, que é cosseno de x. Então, eu vou achar quem que é o cosseno de x nesse exercício. E aqui é a mesma coisa. Calcule quem que é x, tá? Então, você vai fazer x pela lei do seno. X é igual a seno de 120 igual esse lado aqui. Este ângulo aqui, não vou utilizar o 30, né? Ó, eu não vou utilizar esse 30 graus, porque eu não tenho nada aqui, mas eu tenho aqui. Quem que é o lado oposto ao ângulo 100? É esse. Então, para chegar aqui, falta quanto? 30 graus também, né? Que 120 mais 30 é 150. Para 180, falta 30. Então, 100 dividido pelo seno de 30. Aqui, pessoal, eu coloquei a tabela para vocês do seno e cosseno e a tangente de ângulos, tá? Nesse caso aqui, o seno de 120 é a mesma coisa que o seno... Como que eu acho o seno de 120? O seno de 120 eu acho a partir que ele é igual ao seno de 60. Porque se eu pegar 120 menos 180, eu vou utilizar ali, vai dar 60 graus. Então, se eu utilizar pelo ciclo trigonométrico, tá? Pelo ciclo trigonométrico, que vocês vão estudar ainda, mas eu já vou adiantando. Pelo ciclo trigonométrico, vocês vão observar que o valor do ângulo de 120 graus, o seno, é igual ao de 60. Toda vez que um ângulo for maior que 90 graus, você subtrai de 180. Toda vez. Para você saber quem é o valor dele, tá? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. E o 6 e o 8 também vão ser a mesma coisa, tá? Vocês vão utilizar. E é isso, a atividade, tá? Dei uma pincelada. Observem nos vídeos que eu mandei lá no Classroom, eu vou também disponibilizar para vocês no grupo, que vocês vão conseguir fazer a atividade. Qualquer dúvida, faça atendimento comigo, pessoal. Se você não estiver entendendo a atividade, não está conseguindo compreender, marque seu horário lá na escola, que eu vou te atender você pessoalmente. Venha fazer a atividade comigo, que eu te espero lá na escola, tá? Vamos seguir todos os protocolos de biossegurança para fazer uma atividade segura. Beleza? Marque seu horário. Até mais. Tchau, tchau.